séculos. Sim. Aí, por que eles nos odeiam? Because of freedoms. Guerra do Golfo. Mas você entende como eles fazem uma coisa do ponto de vista Com de marketing certeza, de absolutamente estúpido. Óbvio, tem Viralizou, né? Hoje é normal você ver filme tipo pornô com a pessoa vestida fantasia. de freira. Exato. Mas no começo também era uma coisa pesadíssima. Exato. Então, mas aí que depois normaliza, esse é o problema. Então, dentro do mundo islâmico, a sensibilidade com relação à blasfêmia é total. Sim. Tipo assim, até se você fala... tipo assim, até se você fala sobre Jesus, e não é nada de especial isso, porque Jesus também é uma figura reverenciada pelo Islã, cara, é difícil você aguentar a pressão popular. O que você achou do caso lá, acho que é Charles Rabu, né? Hebdo. Cara, que mataram os caras lá eu achei charge do Maomé. Não, eles não fizeram a charge, tem que ser muito específico o que eles fizeram. Eles fizeram um árabe fazendo oração islâmica com a lua crescente enfiada no meio da bunda. Isso que eles fizeram. Não, mas deixa eu concluir. Olha o porta dos fundos. Exato. Faz, não, mas deixa eu concluir. Né? Eles fizeram isso, nem a França, na sua propaganda anti-Charlie Hebdo, quis divulgar o que eles fizeram. Porque concordo que você deva fazer. Mas assim, porque eles falaram, o crime foi muito bárbaro e tal, eles fizeram a charge, era o quê? O profeta com ursinho, era nada. E enfim, eles nem desenharam o profeta. Sim. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram um argelino, que é a imagem do povo que eles mais massacram, né, há 80 anos, que usaram o povo da Argélia para fazer testes nucleares, que mandaram nazistas, perdoados pela França, para governar a Argélia na época da França colonial, que era nos anos 60, que faziam coisas tipo assim, quebrar garrafas para mulheres com garrafa. Sabe, a famosa Simone de Beauvoir, né, feminista, ela fez um livro só sobre as atrocidades que os franceses na época faziam com as mulheres argelinas, né? Boa parte do feminismo foi alimentado também com essas barbaridades. E quem era? Maurice Papot, que era um dos piores nazistas franceses e foi mandado pra Argélia. Aí elas acham que todos os homens fazem isso. Não, aí deixa as feministas pra lá. O que eu tô falando é o que as mulheres argelinas passavam. Os argelinos continuam sendo massacrados pela França, continuam vivendo nas favelas francesas, continuam, assim, sendo depreciados pela França. A França continua criando golpes de Estado na Argélia sempre que o governo tá lá na coisa. Aí, nesse contexto de racialização, vem uma revista e fala, não, a gente já tá humilhando vocês há tanto tempo que a gente vai pegar e vai fazer isso aqui virar um símbolo de mais chacota ainda. Aí, drogados, isso que é principalmente importante falar. Não, vamos continuar. Drogados, viciados em entorpecentes, que não eram religiosos praticantes muçulmanos. Inclusive, um dos últimos livros que eles compraram era Islam for Dummies, aquele livro Islam for Dummies. Foi uma das últimas compras deles na Amazon, foram investigar lá, porque eles não sabiam nada da religião. Então, assim, eles quiseram pegar o ódio racial e se vingar da França naquele símbolo ali. Eu acho isso correto? Não, porque a Charlie Hebdo é um jornal nojento, que fazia a charge dos estupros das mulheres bósnias na época da guerra da Bósnia nos Balcãs. É um jornal repugnante e eu acho que ele tem que ser levado ao ostracismo e ninguém deve nem dar atenção pra ele. Porque, eu não defendo eles também, mas também não defendo o assassinato. Não, claro que não. E assim, era uma coisa assim, repugnante o que eles faziam. E você ir lá e você tirar a vida daquelas pessoas, você não está beneficiando a comunidade muçulmana em nada, entendeu? Absolutamente nada, muito pelo contrário. Preconceito. Não é nem preconceito, cara. Perseguição estatal. Sim. Porque a França, ela proíbe em vários ambientes as mulheres muçulmanas francesas de usarem hijab. Entendeu? E ninguém liga. Tipo, tem 15 países que proíbem o uso do véu muçulmano e que é o Afeganistão hoje, o último que sobrou, que obriga. Todo mundo fala do que obriga e ninguém fala dos 15 que proíbem, mas tudo bem. E aí, você mata essas pessoas que, assim, que não mereciam ser mortas pelo que elas fizeram, no sentido de que elas nunca nem ouviram falar sobre o que a religião islâmica é de verdade. Sim. Elas reproduzem o que a cultura nacional francesa de execrar, diminuir os árabes, fazer todo aquele racismo, toda aquela coisa que os franceses são muito bons em fazer, né? E são, digamos assim, reverberadores disso. Essas pessoas, elas merecem ser educadas. Você não vai lá e vai matar elas. O profeta Muhammad, quando os mequenses faziam poemas satirizando ele mandava os muçulmanos comporem os poemas satirizando de volta. Sim, era batalhas de poemas que aconteciam. Assim e no campo de batalha, obviamente, você tinha guerras, mas a guerra, digamos, da propaganda era lutada nessa forma de poemas. Então, assim, é um absurdo. Só que, cara, eu preciso sempre falar do contexto. Aí, tá tentando justificar, não. Mas aqui vem de um contexto. Aqui na cabeça de todo mundo, é que nem o Bush, né? Falaram, Bush, por que os árabes odeiam tanto os Estados Unidos a ele? Because of freedoms. Os Estados Unidos a boa resposta. Tá invadindo os países muçulmanos desde o século XVIII, desde a Revolução Americana. Sim. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Invadir os estados do norte da África, né? Pra impor a marinha americana e fazer isso. Tipo assim,
ano 1 dos Estados Unidos já foi invasão dos países muçulmanos, né? Os caras estão fazendo isso continuamente. Sim. Séculos de massacre. Aí os Estados Unidos sofrem um 11 de setembro. Qual foi o ataque islâmico que teve nos Estados Unidos, né? Que a gente viu ali. Antes ali da... Porque teve uma tentativa de explosão ali com um carro-bomba um pouco antes do 11 de setembro. Morreu 6 pessoas e outros ficaram feridas. Mas assim, depois de séculos. Sim. Aí, por que eles nos odeiam? Because of freedoms. Guerra do Golfo. Mas você entende como eles fazem uma coisa do ponto de vista com de marketing certeza, que é de marketing, absurdamente estúpido. Óbvio que eles É lógico fazem. que todo mundo vai Não, odiar eu eles. reconheço isso. Eu reconheço e luto contra isso e falo contra isso. Porque o Porta dos Fundos, eu repudio eles colocando lá Jesus gay, Jesus não, inclusive, corno, mas eu não quero que ninguém mate eles. Inclusive Eu quero a até que eles Associação possam continuar Nacional. fazendo. Não, eu não quero que eles possam continuar fazendo, mas eu também não quero quero liberdade total. que matem eles, não. Assim, pra mim a liberdade tem limites, eu acredito em limite da liberdade, né? Até porque, assim, pra gente poder conviver, a gente precisa de certos Claro. balanços e contrapesos. Mas não limitar a arte, não. Arte, pra mim, blasfêmia contra Jesus Porque Cristo, pra mim, não é... Eu sei, mas eu posso colocar qualquer coisa dentro da religião e proibir. Então isso a gente tem que tomar meio que cuidado. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, cara. Não adianta falar que religião é somente o que as pessoas inventam e vira proibido. Não é assim que funciona, entendeu? É muito mais complexo do que isso. Não, sim, mas você vê toda a religião, desde o judaísmo lá atrás, entre os próprios fariseus, os caras já interpretavam o Torá diferente. Tem com certeza isso aí, mas você entende a questão da blasfêmia, né? Sempre tem a interpretação da religião. Não, mas não é na interpretação. Quando a gente abre... Vamos lá. Eita, cara. A gente tá falando há quantas horas mesmo? A gente precisa... Eu sei que você precisa Cara, ir. eu tinha outro podcast pra ir, eu já tô Agora, atrasado. Deixa eu mandar um áudio aqui pra eles avisando. Já dá um aviso aí, já aproveita. Pera aí. Enquanto sai o áudio ali, do Mansur... Uhum. Pessoal aí, não esquece de deixar o seu like no vídeo, inscreva-se no canal aqui do TubaCast. Você tá no programa Engenharia Reversa. Você que não me acompanha, escreve aí no Google, tá? Escreve Engenheiro Léo no Google, vai aparecer meu Twitter, meu Instagram, vai aparecer meu canal no YouTube. Me segue lá, que eu tô sempre postando coisas legais. Você fica sabendo também dos próximos convidados, etc. Deixa seu comentário sempre que a gente vai fazendo o programa. Se tiver uma dúvida, tá? Hoje já não dá mais, né? Mas sempre deixa seu superchat aí, que a gente sempre lê. Sempre que manda um superchat, a gente sempre lê todos aqui ao vivo. Faz as perguntas pros convidados. Aliás, a conversa hoje é uma conversa... Cara, a gente tá falando desde as... 3 horas. Caramba! Eu tô atrasado 1 hora pro outro podcast que eu tinha. Pra eu te liberar, deixa eu te fazer as 2 últimas perguntas rapidinhas que eu faço pra todo mundo. Tá bem rápido. Mais uma coisa. Blasfemar contra Jesus e Maria tem que ser crime. Pra mim, essa é a minha opinião, mas vamos lá, pode falar. Legal. Não crime de pena capital, mas tem que ser crime. Mas vamos lá, pode continuar.